Existe um jeito de deixar de existir como sujeito, como pessoa, quando você entrega a sua vida inteira para a decisão, para o desejo ou para o olhar do outro. Tem dias que a gente fica aguardando, né, a validação, parece que a gente só existe se alguém concordar com a gente, se alguém curtir, compartilhar, né, se alguém realmente validar, né, reconhecer a nossa existência. É como se não importasse a nossa opinião, né, o que a gente acha da gente, o que a gente sente em relação a nós mesmos. E isso nem sempre aparece de uma forma óbvia, às vezes aparece em coisas pequenas, né, no cotidiano. Inclusive quando você não consegue escolher o que comer, por exemplo, você fala tanto faz, pode ser quando você sai com alguém, a pessoa fala: "Ai, escolhe aí fulano ou fulana, o que que você quer comer, né? Pra onde é que a gente vai hoje? Ah, não sei. Ah, pode ser. Ah, o que você quer comer?", né, a pessoa joga de volta para o outro, então o outro decide tudo. O outro vai escolher o filme que a gente vai assistir, que música vamos ouvir, para onde vamos viajar, qual prato eu vou pedir ou bebida. Então há um esvaziamento de si, né, muito grande, muito intenso. A pessoa não consegue decidir algo, escolher, desejar. Parece algo muito simples, mas muitas vezes isso revela alguém que perdeu intimidade com o próprio desejo. Ou alguém que passa horas pensando numa mensagem, tentando escrever exatamente aquilo que não desagrade o outro, por exemplo. Não o que sente. Fala o que acredita que será aceito. E isso é uma posição muito próxima do objeto. A vida girando em torno da reação do outro. É uma posição passiva, né? E isso aparece quando você espera sempre que o outro tome iniciativa, quando você espera ser escolhido, mas nunca se coloca na posição de escolher, de dizer o que você quer, se apropriar do próprio desejo. É quando você quer ser amado, mas não consegue dizer o que sente. Reclama da própria vida, mas nunca decide nada, espera algo acontecer. Vive relações onde apenas uma pessoa, né, responde ao desejo do outro. Somente um tem o domínio, o controle, que diz, né, onde nós vamos, o que vai acontecer. É como se fosse uma dança e você fica na posição passiva. Sente culpa quando prioriza a si mesmo. Muda sua personalidade dependendo de quem está perto, porque você precisa agradar o tempo todo, então eu tenho que ser uma pessoa legal para aquela pessoa. É assim, uma coisa meio camaleão. Precisa da aprovação dos outros até para pequenas decisões. É como se a pessoa estivesse sempre esperando a autorização para existir. Agora, a posição de sujeito é diferente. Seria uma posição mais ativa. Não significa virar alguém dominante, controlador e que nunca tem dúvidas, não é isso. Significa conseguir se implicar na própria vida. Dizer não sem precisar ficar se justificando o tempo inteiro. Escolher mesmo com medo de errar. Conseguir dizer eu quero isso, né? Eu quero aquilo, eu já sei o que eu vou fazer, o que eu quero. Tomar iniciativa numa conversa. Sustentar uma opinião sem desmoronar. Se alguém discordar, você não precisa mudar de opinião porque alguém não concorda com a sua visão de mundo, por exemplo. É uma interpretação do outro, o outro tem o direito de interpretar o que ele quiser e eu sustento a minha interpretação, a minha visão de mundo. É reconhecer que nem todo mundo vai gostar de você. Perceber que quando está se anulando numa relação para que o outro, né, goste de você, você recua dessa posição passiva. Você percebe que está se anulando, então você entra numa posição de se retirar deste lugar. Parar de viver apenas tentando ser suficiente para alguém. Se colocar como sujeito não significa que você é alguém que controla tudo, mas sim quem assume alguma responsabilidade pelo próprio desejo. Na clínica isso aparece muito, pessoas que dizem, eu não sei o que eu quero, mas sabem exatamente o que os outros querem dela, né? O que me pedem, o que eu preciso satisfazer do outro, eu preciso corresponder ao desejo do outro. E muitas vezes o outro nem te pediu nada, na verdade está sempre falando, pedindo e demandando tudo de todo mundo. Não é bem uma questão com você.
E isso produz angústia, porque você quer corresponder, você quer responder aquilo que você acha que as pessoas querem. Porque viver apenas como objeto do desejo do outro esvazia a própria existência. Talvez o início de uma mudança aconteça nesta pergunta simples: se eu não estivesse tentando agradar ninguém, o que eu escolheria? O que eu faria se não tivesse o olhar do outro me julgando, me condenando, ou, na minha fantasia, eu acho que está julgando e condenando, às vezes não está, a pessoa nem lembra, nem sabe que a gente existe. E às vezes é aí que algo começa a mudar, a se transformar pela primeira vez, e você pode ter a liberdade de existir como sujeito. Então, se eu não estivesse tentando agradar ninguém, o que eu faria? O que eu escolheria? Se fosse só por mim, né? O que eu gostaria de comer hoje, digamos, quando você sempre recua dessa posição, né? Você fala o pode ser. Para tudo é tudo bem, qualquer coisa, o que vocês escolherem tá bom. Pode ser. Mas se eu não precisar agradar as pessoas, né? Se eu pensar em mim, o que eu escolheria? Para onde eu iria? O que eu faria? É assim que a gente retorna para uma posição mais ativa, a posição de sujeito. É se colocar, né, ativo perante o próprio desejo. É ir contra a anulação de si. Eu sou a Letícia Shin e hoje eu trouxe essa reflexão para você. Se você se coloca como objeto, uma posição passiva em que tudo decidem para você, escolhem por você, ou se você consegue se colocar como sujeito do próprio desejo, né, sustentar o que sente, o que pensa, escolher fazer algo, né, tomar essa iniciativa, por exemplo, de ter convicção do que você quer, do que você faria. Então no vídeo de hoje eu fico por aqui. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.